Meu nome é Maria Paula, eu sou aluna de Medicina da PUC Campus Londrina e hoje eu vou apresentar meu projeto de iniciação científica que tem como título Avaliação das variantes menos 889 do gene da interleucina 1-alfa e menos 308 do gene do TNF-alfa em pacientes atendidos no ambulatório acadêmico da PUC-PR Campus Londrina e eu tive como orientadora a doutora Regina Célia Poli Frederico. Então, para começar introduzindo o tema, eu gostaria de destacar a migrânia como a terceira doença mais incapacitante do mundo e ela é constituída por 4 fases, sendo a dor a principal delas. Quanto à fisiopatologia da doença, principalmente da dor, tem-se muito claro que ela tem um componente inflamatório, muito relevante, e desse componente inflamatório compreende as citocinas. Dentre elas, a gente pode destacar a interleucina 1-alfa e o fator de necrose tumoral alfa, que foram meus objetos de estudo. Eles possuem variantes genéticas e no presente estudo foram avaliadas as variantes menos 889, a troca de uma citocina por uma timina na interleucina 1-alfa, e menos 308, a troca de uma guanina por uma adenina no TNF-alfa. Quanto aos objetivos, foi principalmente de avaliar a frequência dessas variantes nos pacientes com migrânia, avaliar se essas variantes tinham alguma correlação com as manifestações clínicas que eles apresentavam e também se essas variantes tinham alguma relação com a atividade da doença dos pacientes. Os materiais e métodos, esse estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética da PUC e todos os participantes do estudo assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Esse estudo foi composto por 158 participantes, sendo 82 pacientes e 76 controles, que foram todos atendidos no ambulatório da nossa universidade. Alguns dos critérios de exclusão. Os critérios de exclusão foram doença neurológica, psiquiátrica, inflamatória, infecciosa crônica ou se o paciente tinha sintomas de infecção aguda no momento da coleta. O diagnóstico de migrânia foi feito com base na terceira classificação internacional de cefaleia e a entrevista com base no questionário estruturado pelo próprio grupo de cefaleia. Após o formulário, foram aplicadas algumas escalas, as quais estão apresentadas no slide, e a obtenção do DNA foi feita a partir da extração de leucócitos no sangue periférico por punção venosa. As genotipagens foram feitas por PCR com primer sequência allele específico e análise estatística pelo programa SSP versão 20.0, sendo o intervalo de confiança adotado de 95% e o nível de significância com P menor que 0,05. Aqui estão alguns dos resultados do presente estudo. Então, a maioria dos participantes eram mulheres. A gente teve uma correlação significativa entre o sexo e a migrânia, como já é constatada pela literatura. Porém, a correlação não foi significativa de etnia, diabetes e hipertensão com a condição de migrânia. Aqui nós temos uma tabela que exemplifica a frequência das características clínicas da migrânia. Então, a maioria dos pacientes apresentava fonofobia, fotofobia, osmofobia, pródromo, pósdromo e alodínia relacionadas à dor. E nessa última tabela é o principal objeto desse estudo, que era avaliar se as variantes tinham ou não alguma correlação com o quadro de dor, mas nenhuma associação relevante foi obtida, com intervalo de significância relevante. Sobre as considerações finais desse estudo, esse é um estudo limitado principalmente devido ao N amostral reduzido, ele é um estudo piloto, porém o fato de se ter poucos estudos sobre esse assunto na literatura reitera a necessidade de continuarmos estudando, porque ele seria muito relevante tanto para melhorar o diagnóstico dessa doença, da enxaqueca, quanto para uma perspectiva de tratamentos futuros. Muito obrigada!